A paz do Criador, a paz de Deus, a paz do Senhor eterno, do Senhor dos exércitos, o Deus vivo, o Criador supremo, Yahushua, o Mashiach, Yahushua, Jesus, o Cristo, Messias ou Mashiach, Yahushua ou Yahushua, é tudo a mesma coisa. Está relacionado ao mesmo ser. Se trata de uma única só pessoa. Apenas, de acordo com o idioma, é onde as palavras elas também mudam. Alguém pode dizer, mas nome não muda. Não muda não? E o que é que você me diz então de Apocalipse? O que é que está escrito lá? Sobre o anjo do abismo, onde o nome dele em hebraico é Abaddon. Se é Abaddon em hebraico, então deveria ser Abaddon no português, Abaddon no inglês, Abaddon no grego, no latim, qualquer língua, correto? Por quê? Porque o nome dele é Abaddon, mas não é isso que está escrito. Está escrito que o nome dele em hebraico é Abaddon, porém em grego, Apolion. Você viu aí a diferença? E é um anjo, o anjo do abismo. Então logo se faz mudança dos nomes dos anjos, quanto mais do Criador eterno. Ele não só tem um nome, ele não só é conhecido por um atributo a ele. Ele não só é conhecido por um nome atribuído a ele. Ainda que você chame ele de Senhor, ainda que você chame ele de Deus, o Deus vivo, o Deus supremo, o Criador eterno, o Pai celestial, o Senhor dos exércitos, Yahushua, Yahweh, Javé, Yavé, Jeová, é tudo a mesma coisa. E Elohim, Adonai, Alá, é tudo o mesmo Deus. Está relacionado ao único ser. Não existe dois, é um só. Então as pessoas fazem uma confusão. Cria um problema e não sai dele, e não consegue resolver. Eu vou fazer uma pergunta. Inclusive eu fiz uma pergunta para todos esses que falam do nome do Pai, né? Yud Re Vav Re YH WH, conforme uns dizem que traduzem como Yahweh, porém outros dizem que é Yahweh, e aí fica, né? Trocando essas palavras. Para quem já traduziu, afirmam que é Jeová, outros dizem que é Yavé, outros dizem que é Adonai, outros dizem que é Elohim, enfim. Está todo mundo enrolado. Ninguém provou nada com a verdade absoluta. Então, entenda uma coisa, que a verdade do verdadeiro nome do Pai Celestial é Ele que vai revelar. Ele disse que vai escrever as suas leis em nossos corações. E está escrito que Ele vai colocar o nome do seu filho, o nome da sua cidade e o nome dele sobre os fiéis, né? Sobre os eleitos. Então é Ele que vai colocar. É Ele que vai escrever. Quantas pessoas que não existem com o nome de Salvador? E Salvador, Bahia, capital. E El Salvador, país. E quando alguém diz, oh meu Salvador, que ele está prostrado, está orando, oh Senhor, meu Deus, meu Salvador, oh Criador, meu Salvador. Eu pergunto, este Salvador que você falou na sua oração, tem alguma coisa a ver com Salvador, Bahia? Tem alguma coisa a ver com El Salvador, país? Tem alguma coisa a ver com o nome das pessoas, porque tem também Salvador? Ou será que o Salvador eterno, o Criador supremo, não sabe que quando você invoca ele, é para ele que está valendo aquela palavra que foi direcionada para ele, que foi aplicada para ele? Então as palavras, elas têm muito significado. Vai depender a sua colocação aonde você está aplicando ela. Existem vários deuses. Eles estão certos falando desses deuses? Estão certos. Existem milhares e milhares de deuses. Porém, todos são impostores. Todos são falsos. O Deus verdadeiro é o que está vivo. É o que reina. É o que governa. É o que domina. É o que te entende. É o que te conhece. É o que sabe quem você é. É esse Deus que sabe quem você é,
que te conhece por dentro e por fora. Quando você prostra os seus joelhos e fala, Deus, meu Senhor, meu Criador, você não está pensando em Zeus, que Zeus veio da Grécia e assim sucessivamente, e nos demais deuses gregos da Grécia. Ninguém tem culpa se pegar o nome do Pai. Ninguém tem culpa se pegaram o nome do Pai e adulteraram ou mudaram alguma coisa, se vem de Roma, se vem da Babilônia, se é da Igreja Católica, se é disso, se é daquilo, Conselho de Nicéia, enfim. As pessoas fazem uma confusão e não chega a nenhum resultado. Por quê? Porque as pessoas elas se perdem nas palavras. Elas querem buscar resposta quando nem elas mesmas sabem. Então, muitos dizem, mas houve mudança nas Escrituras Sagradas. Tem erros nela. Mas tem mudança nas Escrituras Sagradas. Mudaram os nomes. Esses nomes são nomes pagãos, né? São das igrejas. Esses nomes são... Aí muitas pessoas dizem, mas houve mudança nos nomes. Roma mudou, né? A igreja mudou, a Babilônia mudou. Colocaram os nomes dos deuses da Babilônia nas escrituras. Inclusive, Daniel era chamado pelo nome de um deus, que era da Grécia, chamado Beltesazar. Ele era Daniel, porém ele passou a ser chamado Beltesazar. Ananias, Azarias e Misael passaram a se chamar Sadraque, Misaque e Abednego. E eu pergunto, e quando mudaram os nomes deles? Para os nomes dos deuses lá da Grécia? Ou para os nomes babilônicos? Eu vou dar um exemplo aqui. Isso com referência nas Escrituras Sagradas. Presta bem atenção. Daniel, o profeta Daniel, e seus 3 companheiros, Ananias, Azarias e Misael, os quais eram Sadraque, Misaque e Abednego. Eu pergunto para vocês, por que mudaram o nome deles? Veja que a Daniel chamaram ele de Beltesazar, era o nome de um deus da Babilônia. Aí eu pergunto, mesmo mudando o nome dele, mesmo chamando Daniel pelo nome dos deuses dele, o Pai Celestial, o Criador Eterno, deixou de ouvir ele? Ele não deixou. Por quê? Porque ele sabe, e sabia, e conhecia quem era Daniel, e quem eram seus 3 companheiros, quem eram seus filhos de Deus na terra. Então, da mesma forma, Deus te conhece. Não importa se também te chamam por algum apelido, se você tem algum outro nome, pode te chamar do nome que quiser. O que vai valer é que está aqui dentro de você, onde ninguém muda, onde ninguém tira, onde ninguém arranca. Então, quando você também, se der o nome a Zeus, chamando ele de Deus, se der o nome de Senhor a Baal, chamando Baal de Senhor, se der o nome ao Deus Éter, chamando ele de Eterno, e tantos quantos outros deuses, que se for falar aqui vai ficar longo o vídeo. Meus irmãos, quem mudou, quem adulterou e quem aumentou, está escrito que aquele que tirar ou aumentar será diminuído a parte dele. Não é isso? Foi você que mudou? Você viu alguém mudando? Você estava lá no tempo, quando viu alguém mudando lá? Você acompanhou essa mudança? Como é que as pessoas estão há mais de 2000 anos, do tempo onde aconteceram os acontecimentos? Da década de 70, quando o general Tito invadiu ali Jerusalém e destruiu, e no Concílio de Nicéia houve essa mudança? Meus irmãos, o que vai valer é o que está dentro de você. Se mudaram, mesmo na mudança que eles mudaram, Deus pega o sábio na sua própria astúcia. Se mudaram a palavra do Pai Celestial para Deus,
e se mudaram também para chamar ele de Senhor, foi como se ele mesmo dissesse: você pode mudar meu nome do jeito que você quiser, eu vou ouvir meus filhos do mesmo jeito. Ele continuou ouvindo e vai continuar ouvindo até o fim. Quantas obras, quantos milagres, prodígios e maravilhas que foram feitos, mesmo você usando a palavra Senhor, mesmo você usando a palavra Jesus, mesmo você usando a palavra Cristo, mesmo você usando a palavra Messias. Então não importa a forma de expressão de como você chama ele. Se você chamar ele de Senhor Jesus, se você chamar ele de Cristo, se você chamar ele de Messias, se você chamar ele de Mestre, se você chamar ele do teu Salvador, ele vai te ouvir da mesma forma. Ah, mas eu descobri que é Yahshua. Ah, eu descobri que é Yahushua. Não importa. Ah, eu descobri que é Jesus porque não tinha J. Não importa. Não importa. Ainda que você soubesse falar o nome dele verdadeiro e não tiver o amor, nada disso valeria. É mais fácil um que fala errado o nome do Pai Celestial e o nome do Criador ele ser ouvido do que aquele que fala certo e fazer o que é errado e ser reprovado. Porque o que vai ser aprovado é aquele que mesmo falando errado, ele vai ser justificado. Você não vê o publicano? Você não vê o fariseu e o publicano? Onde ele se engrandeceu e disse que não era como aquele outro. Humilhou ele até o pó. E aquele outro já desgostoso, triste, né? Com a situação, sabendo que era pecador, não queria nem olhar para cima, nem para o céu. Tão indignado, tão abatido que se encontrava. Mas ele só disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Está escrito que ele desceu mais justificado. E aí? Valeu alguma coisa a sabedoria daquele que sabia demais? Daquele que fazia tudo certo? Mas por ele ter humilhado, logo o que ele fez foi para si mesmo. Ele se ensoberbeceu. Ele se vangloriou. Então, temos que ser simples. Temos que ser humilde. Continua nessa tua jornada. Chama o teu Pai Celestial de Senhor. Chama ele de Deus, porque ele é o teu Senhor. Eu fiz uma pergunta para esses que defendem o nome do Criador, né? Yud-Rei, Vav-Rei, YHWH e tal. Eu disse, vem cá. Esse YHWH, Yud-Rei, Vav-Rei, ou Yahweh, ou como vocês queiram interpretar o nome dele. Que seja Jeová, Javé, né? Elohim, enfim. Me diz uma coisa. Vocês são servos de quem? Aí uns 3 me respondeu a mesma coisa. Eu sou servo do Criador Eterno. Você é servo do Criador Eterno? Sou. E você? Também. Pronto. Vocês 3 afirmaram e confirmaram que o Criador de vocês é o Senhor de vocês. Ah, não! Nós só falou que ele é nosso Criador. Justamente. Mas eu perguntei a quem vocês serviam. E logo se vocês servem, quem é servo, ele tem um Senhor. O servo não é mais do que o seu Senhor. A palavra Senhor, ela está empregada a quem está superior àquele que é servo. Ou não é essa a regra? Se mudaram, então não existe verdade. Porque a verdade é que o servo não é mais do que o seu Senhor. E está escrito, sede sujeito aos vossos senhores, aos vossos superiores. Então, quando tem alguém da autoridade que diz, alguém diz, não, mas é meu amo, é meu patrão, é meu mestre, né? É meu encarregado, é meu supervisor, pois é, mas ele está sendo seu senhor. Se você é servo, se você é empregado, logo o empregado, o servo, é daquele seu senhor. Por exemplo, Abraão, olha a palavra Senhor como está bem mais antiga. Olha a palavra Senhor de onde ela veio. Antes de existir Baal, mas muito antes de existir Baal. Antes de existir Baal, muito antes, Abraão já era chamado de Senhor. Abraão tinha servos.
Veja que o servo dele chega lá na casa da parentela de Abraão, onde ele manda procurar, né, uma jovem da sua parentela, da sua família para Isaac, que foi Rebeca, né, a gente sabe da história, e ele diz, o meu senhor Abraão me mandou aqui. E quando ele ora ao Senhor, ele diz, ó Senhor do meu senhor, Abraão. Vocês entenderam aí o fundamento? Então, meus irmãos, é um senhor superior ao outro senhor. Veja que Cristo mesmo falou, não se pode adorar a dois senhores. Ou há de agradar um e desagradar o outro. O próprio Cristo falou de quem sois filho, o Messias, o Cristo, de quem vocês dizem que ele é filho. Aí disseram de Davi, mas como é que Davi diz nas suas orações? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés, né? Ou por escabelo dos teus pés. Então, meus irmãos, não se preocupa com isso. A palavra Baal, ela também é Senhor, mas para quem tinha ele como Senhor. A palavra Senhor, ela pode ser aplicada ao presidente da República, ela pode ser aplicada ao juiz de direito, ela pode ser aplicada a um senhor de idade, ela pode ser aplicada de várias formas, de várias maneiras. Isso vai depender da sua colocação, da sua empregação, aonde você está aplicando ela, a quem você está direcionando ela. Então, esta palavra Senhor, ela tem muito significado. Porém, o Senhor dos Senhores, por isso está escrito lá, ó, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, continua, meu irmão. Continua, minha irmã. Continua invocando. Senhor, meu Deus, Senhor, Criador eterno, Pai celestial, é a mesma coisa. Não fique com dúvidas por causa disso ou por causa daquilo, porque aquele homem falou isso, aquele irmão falou aquilo outro. Eles não sabem de nada. Estão todos eles enrolados. Não existe uma verdade absoluta. O que o Pai Celestial quer de nós é a simplicidade, é a humildade, é isso que vai valer. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que tenha ajudado vocês. Deus abençoe a todos.